quando um brilho intenso invade seu quarto, seguido por estranhas batidas na janela. Ao abrir a janela, viu 3 seres pequenos, de pele cinzenta e olhos negros, ao lado de um disco voador pousado na rua. Uma voz telepática ecoou em sua mente, acalmando seu pânico e o convidando a sair. Momentos depois, ele estava a bordo de uma nave que disparava em alta velocidade, rumo às profundezas da Cordilheira Sierra Bermeja. Lá, uma base alienígena gigantesca se revelou diante de seus olhos. Naves de formatos inimagináveis, estruturas futuristas e um encontro com um misterioso capitão. O que esses seres queriam? E por que escolheram ele para uma missão que poderia mudar tudo? Este é o relato da base secreta na Cordilheira e o encontro de Carlos Manuel Mercado com extraterrestres. Mas antes de começarmos, é importante: se você já viu algo assustador ou passou por uma abdução, não deixe de contar nos comentários, pois eu acredito no seu relato. Sua história pode ser a próxima a inspirar outros. Ficaremos felizes em ouvir você. Carlos Manuel Mercado era um homem simples, morador da pequena cidade de Batentes, localizada próxima à Cordilheira Sierra Bermeja, em Porto Rico. A região era conhecida por suas formações rochosas impressionantes e por histórias locais, que frequentemente mencionavam fenômenos inexplicáveis. Mas para Carlos, essas histórias eram apenas mitos, contadas para passar o tempo em noites quentes e abafadas, como aquela que ele estava prestes a vivenciar. Era julho de 1988 e Carlos não conseguia dormir. O calor era sufocante e ele havia se acomodado em um sofá no quarto, tentando buscar algum alívio enquanto olhava para o teto. A janela estava aberta, permitindo que uma brisa leve entrasse, mas o ar parecia carregado, como se algo estivesse prestes a acontecer. De repente, um brilho esbranquiçado iluminou seu quarto. A intensidade era tão forte que ele teve que cobrir os olhos momentaneamente. Quando se acostumou à luz, notou que ela vinha da janela. Curioso e um tanto assustado, Carlos ouviu um estranho zumbido que parecia pulsar pelo ar, seguido de leves batidas na janela. Algo ou alguém estava ali fora. Carlos se levantou hesitante e caminhou até a janela. Ao abri-la, deparou-se com uma cena que jamais esqueceria. Do lado de fora, 3 pequenas figuras estavam paradas observando-o. Eles tinham cerca de 1 metro de altura, pele cinzenta e brilhante, cabeças desproporcionalmente grandes e olhos negros enormes que pareciam penetrar sua alma. No lugar de orelhas e narizes, havia apenas pequenos orifícios e suas mãos eram finas, com dedos longos e cobertos por saliências. Apesar de sua aparência peculiar, havia algo quase humano em sua postura. Ao fundo, na rua, em frente à sua casa, Carlos viu um objeto que parecia um disco voador pousado. A nave emanava uma luz brilhante e pulsante, com cores que mudavam suavemente, criando um espetáculo hipnotizante. Por um momento, Carlos foi tomado pelo pânico. As criaturas eram diferentes de tudo o que ele já havia visto e sua mente buscava desesperadamente uma explicação lógica. Mas antes que pudesse reagir, uma voz calma e reconfortante ecoou em sua mente. Era como se alguém estivesse falando diretamente ao seu pensamento, dizendo-lhe para não ter medo. Quase instantaneamente, o pavor deu lugar a uma sensação de calma e curiosidade. A voz pediu a Carlos que abrisse a porta e saísse. Apesar de sua hesitação inicial, ele sentiu uma estranha confiança nos seres e decidiu obedecer. Ao abrir a porta, as criaturas se aproximaram e gentilmente seguraram seus braços, conduzindo-o em direção à nave. Quando se aproximou, Carlos pôde observar mais detalhes do objeto. A nave tinha uma superfície metálica brilhante, com luzes coloridas ao redor que pareciam pulsar em harmonia. Ele foi levado para dentro do disco, onde um ambiente surpreendentemente amplo o aguardava.
O interior era iluminado por uma luz branca, intensa, mas não ofuscante, e as paredes pareciam feitas de um metal prateado que refletia a luz de maneira suave. Dentro da nave, Carlos foi conduzido a outro ser, diferente dos 3 pequenos que o haviam encontrado. Este era claramente maior, quase da altura de um humano, mas sua cabeça era ainda mais grande e seus olhos eram menores em comparação com os dos outros. Seu nariz era mais semelhante ao de um humano e sua postura era imponente. Telepaticamente, este ser se apresentou como o capitão e médico da nave. O capitão informou Carlos que ele seria levado para um local especial e que não deveria ter medo, garantindo que seria devolvido em segurança. Antes que pudesse processar completamente o que estava acontecendo, a nave começou a se mover. Primeiro, flutuou suavemente, depois disparou em uma velocidade impressionante, deixando Carlos maravilhado com a tecnologia que ele não conseguia compreender. A nave dirigiu-se para a Cordilheira Sierra Bermeja, mergulhando nas profundezas de uma caverna enorme, escondida entre as formações rochosas. Carlos ficou boquiaberto ao ver o que havia dentro. A caverna abrigava uma vasta base alienígena. Havia naves de diversos tamanhos e formatos, algumas estacionadas e outras sendo consertadas. As luzes no interior da caverna eram brilhantes e as paredes eram revestidas com o mesmo metal prateado que ele havia visto na nave. Além disso, ele notou estruturas que pareciam prédios, organizados como quartéis militares. Pequenos seres, idênticos aos que o haviam levado, andavam de um lado para o outro, aparentemente ocupados com tarefas específicas. A base era um verdadeiro formigueiro de atividade. O capitão explicou telepaticamente que aquela base existia há muito tempo e servia como um local de reparos e operações para suas naves. Ele também revelou que os alienígenas não tinham intenções hostis em relação aos humanos. Eles estavam ali para estudar a Terra e suas formas de vida, mas sempre de maneira discreta. Para explorar o ambiente sem ser incomodado pela luz intensa, Carlos foi instruído a usar um tipo de óculos escuros. Isso permitiu que ele visse com mais clareza os detalhes do local. Ele ficou impressionado com o nível de organização e a tecnologia que parecia estar além de qualquer coisa que os humanos pudessem imaginar. Durante sua estadia na base, o capitão disse a Carlos que ele não era a única pessoa a ter sido levada até ali. Outras pessoas haviam visitado o local, mas muitas decidiram permanecer em silêncio. No entanto, Carlos recebeu uma missão clara. Ele deveria compartilhar tudo o que viu e aprendeu com o maior número possível de pessoas. Aquela era uma mensagem importante que os alienígenas desejavam que os humanos ouvissem. Após algum tempo, Carlos foi conduzido de volta à nave. Ele foi levado novamente à superfície, exatamente ao local de onde havia saído. Antes de deixá-lo, o capitão informou que um dia eles voltariam e que ele deveria se lembrar de sua experiência. Nos dias seguintes, Carlos lutou para processar tudo o que havia vivenciado. A experiência parecia tão surreal que ele optou por não contar a ninguém. Guardou tudo para si, temendo que as pessoas o considerassem louco. Anos mais tarde, em uma noite comum, ele e um amigo avistaram uma enorme nave triangular no céu. Ela estava sendo perseguida por 2 aviões militares e o evento trouxe de volta todas as memórias que ele havia tentado suprimir. Foi então que Carlos decidiu compartilhar sua história com o pesquisador de OVNIs, Jorge Martins. Ele detalhou tudo o que havia acontecido naquela noite em julho de 1988, incluindo a visita à base alienígena. A história de Carlos Manuel Mercado permanece como um dos relatos mais intrigantes de contato extraterrestre. Para muitos, ela é uma prova de que não estamos sozinhos e de que talvez haja muito mais acontecendo neste planeta do que podemos compreender.